Fala pessoal, estamos indo para o nosso primeiro evento aqui no Japão. Evento organizado por brasileiro, mas será totalmente japonês. Hoje eu vou estar fazendo um vlog para vocês sobre o nosso dia de hoje. Estou aqui com meu primo. Bom dia, família, bom dia a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal, primeira vez que você vai aparecer. Muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui, né, acompanhando o Seiji, a sua família. E gente, não é porque eu sou família, mas ó, inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, porque pô, tá vindo cada assunto novo, coisas novas, e aqui no verão só tem coisas novas. Então ó, dica de amigo pra vocês, hein? Já deixa assinado, já deixa aí tudo no esqueminha, que quando aparecer é só pra vocês receberem de primeira mão. Pode continuar. Aí ó, e aqui Júnior, eu falo pro pessoal, aqui não é aquele negócio muito formal, sabe? É uma trocação de ideia, uma trocação de experiência. Então nós vai vendo assim umas coisas interessantes que seria legal compartilhar com eles, aí eu vou gravando. Que da hora. Não, e eu achei isso muito bacana, porque aqui no Japão, principalmente às vezes a gente vive tanto uma rotina, é tão normal a gente viver no nosso automático. Então quando tem essas, vamos dizer, essas novidades, né? Então quando a gente compartilha essas novidades, essas coisas novas, eu acho que fica até legal da gente começar a procurar no nosso dia a dia. Nossa, o que pode ser que eu vou achar hoje de diferente, né? É isso aí. Então já até surgiu uma ideia aqui, eu acho que eu vou criar alguns conteúdos com ele de curiosidades do Japão, porque ele é japonês, ele só tem cara de gaidin, de estrangeiro, mas ele nasceu, foi criado e foi em faculdade japonês, é formado e tudo mais. Então é isso aí, pessoal, acompanha o canal aí que vai vir coisas legais pra vocês. Continua aí no vlog. Bora lá! Chegamos aqui no local. Vamos lá, primo. Já estamos aqui, o local do evento é o seguinte, pessoal. Hoje vai ser na frente da praia. Então vocês vão conhecer uma praia do Japão. Nossa, cara, você não acredita que eu tô vendo? Eu não acredito. Cara, olha isso. Que da hora, meu. Nossa, deixa quieto. Mas, meu, olha aquilo ali. Que coisa linda de se ver, pessoal. Esse daqui vai ser o evento que realizar hoje. Não é por nada não, mas sabe quem criou aquilo ali? Eu. Mas na verdade... Primo, tu arrasa aí. Não, mas não foi daquele formato não. Quem fez aquele formato ali eu acho que foi ele. Não, mas a ideia se foi sua, né? Não, na verdade eu ajustei, né? Eu ajustei junto com ele, eu fui ajustando junto com ele. Mas olha que legal. Já chegamos aqui no local onde vai ser o evento musical. Ali está alguns grupos que vai cantar também, vai fazer a apresentação. Aqui está um pouco do preparativo dos espetinhos, do churrasco. O pessoal ali já armando a barraca para vender as bebidas. Isso aí, estamos quase chegando no horário. Aquele japonês ali é gente boa, ele organiza a parte de som, ó. Olha essa estrutura, pessoal. Vai ser bem legal para vocês acompanhar a gente. Vou cumprimentar ele. Já estou aqui com o dono do evento, meu amigo Yuji, meu cunhado. Se apresenta aí. Meu nome é Yuji. Eu fico muito feliz, lisonjeado de poder estar, de certa forma, não eu fazendo o evento, mas poder ter amigos, companheiros, parceiros e, acima de tudo, um Deus que é tão amoroso, tão bondoso, tão amigável e como se fosse um pai, como se fosse não, literalmente um pai, que vira pra gente e fala assim: filhão, eu quero estar junto com você no que você fizer. E a gente também vira e fala assim: pai, o que a gente pode fazer pra fazer alguma coisa melhor, fazer alguma coisa para esses japoneses ouvirem a tua palavra, para esse mundo conhecer a ti, de alguma forma diferente, de alguma forma legal, de alguma forma não vista antes talvez. Então nós ficamos felizes de poder ter a oportunidade, poder ter lugar, poder ter pessoas, porque nada nós faríamos sozinhos. Então, acima de tudo, a glória vai para Deus, e em segundo lugar, a palavra fala: amai o teu Deus em primeiro lugar, e segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro amor, a primeira glória a Deus, e o segundo, a todas as pessoas que vocês vão ver hoje. Isso aí, pessoal. Então acompanha o nosso vlog aí. Vai ser bem bacana. Espero que vocês vão gostar. E acompanha aí. Bom dia, pessoal. Hoje é o grande dia do nosso evento aqui em Nagikai-hin Koen, Yagai Ongaku-do, das 11 às 3 da tarde. Venha estar conosco. Bom dia, Pessoal, essa é minha irmã. Tô gravando aqui pro canal do YouTube. Ela é a esposa, né, daquele meu amigo que eu acabei de mostrar. Olha que legal que eles fizeram. Já mostrei um pouco para eles. Quais são as suas expectativas, preparativos e tudo mais? Compartilha um pouco. foi
Foi bem complicado porque tinha muita coisa para organizar, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, a gente conseguiu. E tomara que venha bastante gente para se divertir, para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus e que eles possam sair um pouco diferente daqui hoje. Boa demais! Vamos, Manu! Pessoal, calor danado, não para de suar. Acabei de fazer a abertura ali, não deu pra gravar. O pessoal aqui tá numa correria, mas com o passar do tempo assim, eu vou conseguir o pessoal aqui pra gravar também. Mas eu vou colocar um vídeo em pé que minha irmã gravou aqui pra vocês verem eu fazendo a abertura aqui do evento. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês essa banda japonesa. É um casal que faz música, um casal que ama a música e gosta sempre de estar com a gente. Então vocês vão conseguir acompanhar agora aqui no canal. 痛みだわずっと前に忘れていたでもあなたを見たとき時間だけ後戻りしたの幸せ Pessoal, essa é a primeira banda Yuki Tokoshi. São praticamente amigos nossos aqui do bairro, da cidade. Eles sempre estão com a gente assim nos eventos. É muito legal ver os japoneses interagindo com os brasileiros. 最大の拍手をしましょう。ありがとうございます。いつも自分たちはすごい嬉しいです。いつもありがとうございます。ちょっと今先ほど言ってくれた通りなんですけど、暑い中皆さん来てくれてるんですけど、後ろにお水とコカ・コーラ、ガラナ、炭酸水とかもいろいろありますので、あと左側にかき氷、先ほどちょっと言ってくれたんですけど、皆さん気が楽であちらに行ってもらってお聞きしてくれるといろいろ紹介してくれるので、あと後ろにですね、ブラジルの肉です。シュラスコやってますので、お肉を食べたい方は後ろに行ってもらって、後ろにお肉が売っていますので、よければ少しでもいいので見てくれると嬉しいです。ではちょっと次なんですけど、11時45分からパゴジダ千葉さんお願いします。なので5分ほどお時間ありますので、よければ後ろに飲み物を飲んだり食べ物を食べたりしていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします。 Pessoal, esse daqui é um grupo de pagode aqui do Japão. Então são formados tudo por japoneses. Eles amam pagode, eles fazem pagode. Então, vou estar mostrando para vocês, né? É uma cultura muito brasileira, mas eles gostam, eles tocam em todos os lugares do Japão. Aos poucos vai chegando os japoneses assim. É a primeira vez que a gente faz, mas estamos indo pouco a pouquinho. Tudo vai fluindo, as pessoas aqui. Acho que ela faz parte do grupo, né? Essa é a banda de pagode aqui do Japão. Pode esperar eu começar a falar. 皆さん、それではこれから再開いたしますので、こちらにご覧ください。これから発表いたしますのが海さんになります。皆さんよろしくお願いします。 「
Quem dança? Quem dança? Quem sabe dançar, começa a dançar! Ô meninão, ô menino, você não vai dançar não? Você estava dançando até agora. Olha o calor, gente, olha o que o calor faz com a criança. Vem, vem.皆さんとシェアしたいことがあるんですけど、tem uma palavra assim que eu queria compartilhar com vocês。ちょっと先にね、皆さんにお聞きしたいのが、ワールドカップって見ました？見た？ワールドカップ見た人？Quem assistiu a Copa do Mundo? まあ思ったより見てない人が多いかもしれないですね。Menos pessoas assistindo do que eu esperava que estivesse assistindo. でもワールドカップですね、ブラジルではやっぱりサッカーの国ってよくお聞きしますよね。Brasil é conhecido como o país do futebol. Eu acho que todo mundo conhece o Brasil pelo futebol. でもやっぱりネイマールって聞いたことある人？ネイマール。ネイマールが、quem já ouviu falar no Neymar? Já ouviu falar no Neymar? ネイマールっていう方がいるんですけど、みんなご存知だと思いますけど、その方がブラジル代表に呼ばれるか呼ばれないかっていうところがあったんですよ。で、その時にはブラジルはもうすごいことになってて、いや、ネイマールは呼ばないといけない、ネイマールは呼ばないといけないって絶対みたいな感じになってたんですよ。E na seleção brasileira o pessoal tava doido, falou, não, tem que convocar o Neymar, tem que convocar o Neymar, não tem como ficar sem o Neymar。で、そんな感じで、ワールドカップがブラジル人たちには始まったんですよ。E foi assim que a Copa do Mundo começou para vários brasileiros。で、そのワールドカップなんですけど、ワールドカップっていうのは4年に一度。すごい大会ですよね。で、その大会では、綺麗なゴールドな色のボールをもらって、うわー、優勝したって喜びを持つじゃないですか。A Copa do Mundo acontece uma vez em 4 anos. E nesses 4 anos é onde a pessoa vai, levanta a taça e fica feliz. Nossa, eu ganhei a taça. Eu fui um vencedor. で、その中で自分が考えてたんですけど、その4年に一度、そのもののために頑張る人もいると思います。そのサッカー選手みたいな。でも、それってまた4年後、もしかしたら今回勝ったのってスペインなんですけど、負けるかもしれないじゃないですか。いつかはそのもらったものって失うものになっちゃうんですよ。Eu estava refletindo que você pode até se esforçar durante esse tempo de Copa do Mundo e ganhar a taça, o prêmio que você tanto almejou da Copa do Mundo, e você vai ser um vencedor. Mas daqui 4 anos não pode, talvez não seja a Espanha que vai ganhar de novo a Copa do Mundo, pode ser outro país. なのでその4年間しかそのチャンピオンでいられないっていう気持ちがあると思うんですけど、talvez você só tenha esse sentimento de se tornar campeão durante 4 anos。でも私が紹介したいのは、皆さんに紹介したいのは、この世でなくなるものではなく、永遠の命、
皆さんがもらえるその永遠の命を紹介したいんです。Eu quero apresentar para vocês não uma coisa que dura apenas 4 anos, mas algo que é eterno para a vida de vocês. で、その中で、自分がこうやってみんなにシェアしているのが、自分たちユージさんも最初の方に言ってたんですけど、自分たちはキリスト教で神様を信じてて、ここでみんなに教会に行くんだって言ってるわけじゃないです。本当にそういうわけじゃないです。それは本当にやらないので、a gente não está aqui para falar, vocês têm que ir para a igreja. Não, 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 não é isso que a gente está falando. でも私たちが紹介したいのは、その私たちが信じているイエス様、神様、その神様っていうのはサッカー、代表みたいに、ネイマールはうまい、ネイマールは有名な人、だからあなたを選ぶ。Deus, nosso Jesus Cristo, Ele não nos escolhe porque é famoso, porque é um jogador bom como o Neymar. Não, você é o Neymar, você é bom, eu quero você para o meu time. そういうわけではないんです。私たちの神様は、あなたがとても頭いいから、あなたが私のチームに来てほしい。Não é porque você é inteligente que Deus vai falar, venha para o meu time, você é inteligente, eu preciso de você. いや、そういうわけじゃないんですよ。ここに来てくれてる一人一人、君たちの、あなたたちの心を知っているんです。その心っていうのは、もしかしたら今まで傲慢だらけな心だったりとか、自分じゃ悔しいことがあって人を許せなかったっていう心も持っているかもしれません。Talvez você tenha um coração orgulhoso, talvez você tenha um coração que ainda não liberou perdão. でもその神様はあなたにこうやって、あなたはそういう心を持っていたから、あなたをもう許さない。あなたはもう嫌だっていうわけじゃないんです。Deus não vai falar para você, nossa, você tem um coração orgulhoso, você não perdoou aquela vez, então não te quero mais. そういうわけじゃないんです。彼は今、あなたたちがどういう状態でいるっていうのを見たいんです。なので、今日私がシェアしたい言葉は、そのもう少しでもいいです。1% deもいいです。O que eu quero compartilhar com vocês pode ser apenas 1%. Se você sair leve desse local, あなたがもう少し楽にこの場所から出られたら私にはいいです。なので、その心をちょっと楽になって、その私たちが伝えているこのイベントもそうですけど、この明るさ、この楽しみさ、みんなちょっとうるさいじゃないですか。ブラジル人って結構うるさいじゃない、自分もそうですけど。Brasileiro é um pouco barulhento, né? Brasileiro é muito animado. でもなんで私たちがこうかというと、皆さん、ブラジル人の方、brasileiros, eu quero falar com vocês. Eu vou perguntar para vocês o porquê vocês são felizes. Vocês falam que é Jesus, tá? なんでこんなに嬉しいかって聞きます。で、聞いたときにその答えを皆さんにお聞きします。Por que vocês são felizes?ちょっと遅かったですけど、ありがとうございます。その私たちは心の中にそのイエス様がいるからなんですよね。だからこういうふうに皆さんとお会いできたり、こうやって話ができるっていうね、文化の違いはいろいろあると思いますけど、なので、これから他のイベントとかでもお会いすることがあるんですけど、何でもいいです。心の悩みとか、ちょっとなんか頭痛いなっていうことがあったりすれば、私たちに声をかけてくれれば、私たちがお話でもちょっとした話でももしかしたら解決するかもしれないです。Estou falando para eles que talvez pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma preocupação. Se eles tiverem, pode procurar a gente, que a gente vai estar conversando com eles. なので私たちがこの場所にいられるのはすべてその心を持っているからなのです。なので皆さんも少しでもこの場所から、いや、あの人たちうるさいけど楽しいな、面白いなっていう気持ちでいられたらすごい幸いです。で、まだこの後イベントが続きますが、帰らないでください。あとまだね、ゆうじくんのバンドがまだやりますので最後までお聞きしてくれると嬉しいです。で、ちょっとこれから準備がありますので5分ほど待ってほしいです。少々お待ちください。では皆さんもう一度リクさんに最大の拍手をしましょう。リクさんは先ほど言ってくれたんですけどね、本当は3人でグループをやっているんですよね。5人でやっていて、今日は
一人で歌ってくれたんですけどね、いやでもとても素敵でした。先ほども言ったんですけど、ご覧の通りいい歌手です。ありがとうございます。皆さん、それではもう少しで最後の方になってきてますが、皆さん疲れてきましたよね。でもこれからまだ明るい歌が皆さんに届けたいっていうグループがありますので、次はユージさんのグループライフチャーチですね。なので5分ぐらい、そうですね、準備とかいろいろありますので、ライフチャーチさんは前に来てください。それでは皆さん少しだけお待ちください。É isso aí, pessoal. Já estamos chegando quase no fim. Não paro de suar. Estamos cansados porque o dia está bem quente. Mas agora vai ser o nosso grupo. Os irmãos vão louvar o Senhor. Agora é o momento da gente levar a palavra do Senhor através do louvor. Então, vocês vão gostar, vocês vão gostar. どうも、自分たちはライフチャーチという名前のグループです。この人たち何歌ってんだろうって思うかもしれません。これは自分たちの国ブラジル、ポルトガル語の曲でした。ですが私たちがここにずっと住んでいる理由があると思います。それは教会の壁、国の壁、性格、年齢、全ての壁を打ち壊して、みんなで共にこの地球で生きる、この日本で生きることに意味があるからだと思います。その思いを私たちが信じていること、私たちが思っていること、私たちがここで伝えたいことをこれから歌いたいと思います。それではよろしくお願いします。お願いします。Fala pessoal, espero que a gente conseguiu transmitir um pouco desse primeiro evento que nós fizemos aqui no Japão. Fala tipo assim, o primeiro evento que foi o meu cunhado, né, o Yuji ali, que se disponibilizou, investiu e tudo mais. E como ele mesmo falou, a gente faz isso tudo para a glória de Deus. Tive a palavra, espero que vocês conseguiram escutar, fez em português, fez em japonês. Foi isso, a gente já está cansado. Infelizmente tinha muita coisa que eu queria fazer, eu não consegui fazer porque preciso voltar para casa, ficar com as neném e tudo mais. Mas isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com outra pessoa. Júlio, dá uma palavra aí pro pessoal. Galera, eu acho que esse vídeo merece mais um compartilhamento do que o normal, o seu like, porque pra ter uma noção, depois eu até vou falar com vocês aqui, no carro está marcando exatamente 37 graus. E a gente ficou, né, hoje o dia inteiro fora, assim, correndo, mais de 5, 6 horas, né, fora. Então, galera, a gente tá trabalhando e dá uma forcinha pra gente. A gente fica a gente vai ficar muito feliz com vocês. Mas desde já, obrigado por acompanhar, né, o Seiji aqui, a família dele, até aqui. E continuem, vamos falando, vai comentando o que vocês acharam e esperamos o feedback de vocês. Um grande abraço e um beijo.